Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o modelo atômico de Thomson. Na última aula, nós estudamos a teoria atômica de Dalton e nós aprendemos que, de acordo com Dalton, o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, semelhante a uma bola de bilhar. Hoje, nós iremos aprender que, de acordo com o físico inglês J.J. Thomson, os átomos podem sim ser divididos em partículas ainda menores. Mas para melhor entendermos o modelo de Thomson, nós devemos primeiramente entender os experimentos em tubos de Crookes ou tubos de raios catódicos. Em meados do século XIX, era comum a presença de um aparato chamado tubo de Crookes em muitos laboratórios. Este equipamento era utilizado para o estudo da condutividade elétrica dos gases e consistia em um tubo de vidro que continha um gás em baixíssima pressão ou parcialmente evacuado, conectado a dois eletrodos, um eletrodo negativo denominado cátodo e um eletrodo positivo denominado ânodo. Experimentos realizados utilizando-se o tubo de Crookes demonstravam que quando estes dois eletrodos eram ligados a uma fonte de alta voltagem, ocorria o surgimento de um raio que emergia do cátodo e se dirigia para o ânodo. E era possível observar que o vidro na extremidade do tubo, que continha o eletrodo positivo, começava a emitir uma incandescência esverdeada. Ficou então evidente que algo deixava o cátodo e viajava no sentido do ânodo da ampola de Crookes. Inicialmente, pensou-se que se tratasse de um raio, semelhante a um raio de luz. Este raio foi então denominado de raio catódico, por se originar do cátodo. Já em um outro experimento, um catavento foi inserido entre os eletrodos e quando o equipamento era ligado, o catavento se movia, o que indicava que os raios catódicos possuíam massa e não poderiam ser, portanto, feixes de luz. Todos estes resultados poderiam ser obtidos utilizando-se qualquer metal como eletrodo e qualquer gás no tubo. Ficou então claro que os raios catódicos eram, na verdade, partículas que emergiam do cátodo e que essas partículas estavam presentes em toda e qualquer matéria, já que suas propriedades independiam do metal utilizado como cátodo. Mas a grande questão então era: o que eram essas partículas que constituíam os raios catódicos? Bem, em 1887, o físico inglês J.J. Thomson colocou duas placas de metais carregadas opostamente em um tubo de Crookes. E ele então observou que o raio catódico desviava-se da placa negativa e se movia em direção à placa positiva, demonstrando assim que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente. Thomson foi também capaz de demonstrar que cada uma dessas partículas possui uma massa cerca de 2.000 vezes menor que a massa de um átomo de hidrogênio. De forma resumida, temos que Thomson possuía as seguintes informações. Número 1. Os raios catódicos são constituídos de partículas carregadas negativamente. Número 2. Essas partículas são comuns a toda a matéria. E número 3. Essas partículas são muito menores que as dimensões de um átomo e devem ser partes do átomo. Com estes dados, podemos interpretar os experimentos de Crookes da seguinte forma. Quando a ampola de Crookes, a baixas pressões, é ligada a uma alta voltagem, elétrons saem da placa metálica carregada negativamente e colidem com o vidro na extremidade oposta, gerando a emissão de uma luminescência esverdeada. A partir dessas conclusões, Thomson criou então seu modelo para o átomo. Como Thomson sabia que os átomos possuíam uma carga total neutra, ele concluiu que o átomo seria uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas em todo o seu volume. Essas partículas negativas, que são os raios catódicos descobertos nos experimentos da ampola de Crookes e que hoje conhecemos como elétrons, contrabalanceariam a carga positiva dessa esfera. Dessa forma, temos que para Thomson, o átomo é uma esfera positiva com elétrons incrustados em todo o seu volume, se assemelhando a um pudim de passas. Assim, o modelo de Thomson é comumente chamado de modelo de pudim de passas. Em 1886, o físico alemão Eugen Goldenstein, utilizando também um amparo de Crookes, porém com o cátodo contendo uma fenda,
Observou que alguns raios atravessavam o cátodo em sentido oposto ao ânodo, recebendo o nome de raios canais. E pela direção da deflexão destes raios na presença de um campo elétrico ou magnético, Goldenstein constatou que estes raios eram constituídos de partículas carregadas positivamente. Mais tarde, foi constatado que essas partículas positivas eram 1836 vezes mais pesadas que os elétrons e receberam o nome de prótons. Na próxima aula, nós iremos aprender mais sobre os prótons através do estudo do modelo atômico de Ernest Rutherford. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso e até mais!